Mano Ferreira, nosso analista de política que está aqui com a gente de novo. Mano, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Muito bom dia, Nath. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Ô, Bom dia, Mano, Marília também. nessa última sonora aí no trechinho que a Marília trouxe agora do Geraldo Alckmin, ele fala que retaliação é diferente de reciprocidade, que não vai ter retaliação, mas pode ter reciprocidade, enfim. Já que até mesmo o próprio governo está muito na dúvida, a gente também está perguntando para a nossa audiência se o Brasil deve estabelecer a reciprocidade por causa desse tarifaço dos 25% ou não. Começou agora, o pessoal está tímido, está votando aos poucos, mas a maioria, por enquanto, está ali em 80% de sim. As pessoas acham que sim, tem que ter a reciprocidade. E 20% achando que não. E você, Mano, o que você acha? Olha, Nath, eu acho que não. Donald Trump está errado. As tarifas vão fazer mal tanto à economia americana como à economia brasileira. O comércio livre é algo que ajuda os países no caminho da prosperidade. As tarifas são o oposto, são uma obrigação de tornar mais caro o acesso a um produto ou serviço. E nenhum país do mundo jamais se desenvolveu, jamais conseguiu ter benefícios obrigando a sua população a pagar mais caro pelas mesmas coisas. O que torna países prósperos é a capacidade de aumentar a produtividade da sua economia. Isso quer dizer fazer mais com menos e não pagar mais caro pela mesma coisa. Sendo assim, se Trump está errado, devolver na mesma moeda seria errar também. E dois erros não fazem um acerto. Quem seria punido com eventual tarifa de reciprocidade do Brasil sobre a economia americana seria o consumidor brasileiro, que ficaria obrigado a pagar mais caro para ter acesso aos produtos americanos. Algo que sentimos na pele, na prática, por exemplo, no caso da taxa das blusinhas, quando a imensa maioria das pessoas foi contra aquela taxa. Por quê? Porque sentiu no bolso. Ao mesmo tempo, eu acredito que algo que ajuda a explicar o porquê boa parte da nossa audiência deseja a reciprocidade é porque, de um ponto de vista político, nós precisamos nos colocar de igual para igual com os Estados Unidos. Mas, para isso, a gente pode dar o exemplo na via positiva e não repetir o mesmo erro. Simplesmente devolver na mesma moeda só porque os Estados Unidos fez isso conosco, sem se atentar para os efeitos negativos que uma medida como essa teria para a nossa própria população, não é altivez, não é autonomia, é reatividade, é se definir pelo outro. O Brasil deveria ser capaz de se definir com autonomia e não ficar simplesmente reagindo ao modo como outros países nos tratam. A gente precisa ter uma visão concreta de qual é o papel do Brasil no mundo e de como desejamos nos relacionar com outros países. E, nesse sentido, na minha visão, é muito importante que a gente tenha o aumento do comércio internacional, não apenas com os Estados Unidos, mas de forma ampla, porque isso favorece o aumento da produtividade dentro da nossa economia, tornando o acesso a produtos e serviços mais baratos para a nossa população. Ô, Mano, e sexta-feira a gente pode ter aquela outra taxa, né, dos 12,5%, também por investigações, mas essa é uma leva de investigação que começou nesse ano. Como a Marília bem nos pontuou, dos 25% foi ainda com início lá em 2025. Mas essa do trabalho forçado, que já era o maior pessimismo do governo, né? Lá atrás, quando as duas foram anunciadas, o governo entendia que essa realmente seria muito difícil de modificar, de renegociar, porque coloca o Brasil junto com outros 59 países de muitas dificuldades de não conseguir combater a entrada de produtos que são feitos através do trabalho forçado. Essa é uma taxa de 12,5%, ela pode ser definida na sexta-feira.
já com todo um pessimismo aí do governo, que continua, como a Marília também pontuou para a gente, um montão de reunião, conversando com setores que já estão sendo afetados, que vão ser ainda mais afetados, e tem ainda uma dúvida, né, sobre se essa taxa dos 12,5% vai se somar aos 25%, chegando a quase 40%, como a gente teve ano passado, ou se não. Mas mesmo assim, é também mais uma taxa muito ruim, como você bem pontuou, para os dois países, né, Mano? Exatamente, Nath. E também me chama muito a atenção, com preocupação, o modo como o governo brasileiro pode reagir de um ponto de vista interno, porque existe uma tendência hoje ao governo construir uma linha de apoio a empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço, que na prática joga mais uma vez a conta para a população brasileira. Não existe almoço grátis, não existe ajuda grátis a essas empresas. É importante que sejamos capazes de abrir novos mercados, que tenhamos uma diversificação dos clientes para que consigamos absorver aquele contingente de produtos e serviços que eram vendidos aos americanos, que possam ser vendidos a outros clientes. Mas imagina, se a cada empresa que perder um cliente, o governo tiver que apoiar essa empresa e virar cliente por ela, essa conta não fecha, né? A gente vai todo mundo fingir que está vivendo à custa de todos os outros, essa conta não fecha, não é assim que funciona a economia de mercado. Então eu vejo com muita preocupação o modo como o governo vem sinalizando os possíveis pacotes de apoio às empresas brasileiras. E já há até, Nath, empresas que não são necessariamente afetadas, mas querem entrar nessa boquinha, querem entender como que podem ser classificadas pelo governo como se tivessem sendo mais afetadas do que estão sendo. Isso é o tipo de incentivo perverso que acaba acontecendo e prejudica também a produtividade da economia brasileira como um todo. Em ano eleitoral, perto do período eleitoral, o governo deseja aumentar sua interlocução com setores produtivos, sempre em busca de aumentar a sua aprovação. Mas isso não pode ser feito a todo custo, porque a conta chega e quem paga por ela somos todos nós. Do lado político também, né, que isso tem sido muito utilizado. Acho que a gente até pode ouvir a Marília, se ela quiser pontuar alguma coisa nesse sentido. Mas a gente vê Lula e bolsonarismo, né, lulismo e bolsonarismo, muito tentando aí usar isso para as eleições de 2026. Ontem a gente teve entrevista exclusiva com o Eduardo Bolsonaro, com a Camila Xavier lá no Agora Metrópolis. Ele também falou e ele jogou a culpa no presidente Lula. Mas tem toda essa situação muito curiosa, porque a família Bolsonaro lá no ano passado comemorou as tarifas. Esse ano não comemorou. Flávio Bolsonaro, assim que voltou dos Estados Unidos, disse que pediu para o presidente Trump não taxar o Brasil de novo, mas ele foi para a audiência pública e pediu apenas o adiamento da tarifa, né, para mais para frente, talvez muito pensando também nas eleições em que ele vai ter um protagonismo. Marília está balançando a cabeça, quero passar a palavra para ela também, Marília. Não, claro, Nath, é só para poder pontuar aqui o que o Itamaraty pensa a respeito das tarifas que devem ser aplicadas a partir de sexta-feira, a tarifa de 12,5% sobre trabalho forçado. O Itamaraty acredita, a gente conversando ali com alguns auxiliares, que essas taxas elas devem se somar. Assim como tem essa lista de exceções para essa tarifa de 25%, deve existir também uma lista de exceções para essa de 12,5%. Então, o que eles acreditam? Que deve se somar. As tarifas, então, elas devem ultrapassar ali 35% sobre os produtos brasileiros. Lembrando que existem produtos que já são taxados ali com tarifas de 5% e de 10%. Então, tudo isso se soma de acordo, então, com o Itamaraty, pelo menos é isso que eles acreditam. Clareza maior a gente vai ter só se, de fato, essas tarifas forem aplicadas a partir de sexta-feira.
Sobre a questão política, Nath, conversando com as entidades, todas essas entidades apontam para o teor político dessas tarifas. Por isso que eles não defendem a reciprocidade. Contrário ali do que aconteceu no ano passado, algumas entidades ficaram tímidas na época de falar sobre essa questão política, porque ainda não estava em ano eleitoral, mesmo acontecendo o julgamento de um ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. Eles não levaram muito para esse lado e o que eles queriam em 2025 era uma solução rápida para que o governo pudesse dar a essas empresas que estavam sendo afetadas pelas tarifas. Hoje, não houve uma surpresa por parte das entidades, mas mesmo assim existe uma grande preocupação. Como o governo norte-americano já havia sugerido essas tarifas, então eles já trabalhavam com, assim, não é apenas uma sugestão, eles estão nos avisando que essas tarifas serão aplicadas, o que deu um pouco mais de tempo, tanto para as entidades quanto para o governo tentarem ali, pelo menos, buscar minimizar toda essa questão das tarifas. Mas hoje, todas as entidades, elas acabam acusando que a imposição desses 25% é estritamente político. A gente lembra que Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos, participou de uma das audiências que tratava sobre essa taxa de 25%, chegou a enviar um documento para o governo norte-americano, um documento bem longo, onde ele pedia não o fim das tarifas, mas sim uma nova data para que elas pudessem ser aplicadas ali depois das eleições, porque de acordo com Flávio Bolsonaro, o cenário político poderia mudar. Então, ali colocando que ele poderia se tornar presidente da República. Então, por isso que hoje o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, diz que todo esse quadro só deve mudar mesmo, Nath, depois de outubro. Perfeito, Marília. É isso, né? E, mano, a nossa enquete segue assim com mais gente falando sim do que não para a reciprocidade, 63% contra 37%, e muita gente falando sobre, tem que responder na mesma moeda. Não é retaliação, mas a gente não pode aceitar as imposições dos Estados Unidos. Então, tem mesmo um sentimento de revolta e não acho que é só de gente que votaria no presidente Lula. Tem uma coisa ali de Brasil contra Estados Unidos, né? Desse medo das atitudes do presidente Donald Trump, que muitas vezes parecem ser, não sei se impensadas, mas mais do nada, né? Que pega a gente de surpresa, mano. Exato. O nacionalismo, ele aparece nesses momentos, né? As tarifas são absolutamente injustas. Não faz nenhum sentido a imposição dessas tarifas por parte do governo Trump. Mas precisamos ter duas coisas em mente. Primeiro, não é apenas com o Brasil. Trump tem sido um líder absolutamente irresponsável na condução dos Estados Unidos, impondo tarifas a diversos parceiros históricos, inclusive ao Canadá, que é um parceiro de primeira hora e vizinho, né, dos Estados Unidos, que nunca teve briga com ninguém. O Canadá é um país extremamente pacífico e, mesmo assim, vem sofrendo também com a imposição de tarifas por parte do governo americano. O que eu acho que a gente precisa refletir é, afinal de contas, o que deve significar essa resposta nacionalista. O que significa ser brasileiro num contexto como esse? Responder na mesma moeda simplesmente significa agir no impulso reverso dos outros. Ou seja, não é uma postura autônoma, é uma postura que se subordina à lógica do outro. As tarifas estão erradas. Se o outro erra conosco, não faz sentido que a gente erre novamente, ainda mais porque quem paga por essa conta é o consumidor brasileiro. Se o Brasil impuser tarifas sobre a importação de produtos americanos aqui, isso quer dizer obrigar os brasileiros, ou seja, nos obrigar a pagar mais caro por esses produtos. Isso não faz qualquer sentido. A gente precisa construir uma resposta brasileira a essa questão, sendo capaz de superar a lógica dos americanos e não devolver na mesma moeda de uma forma a simplesmente repetir aquilo que eles fazem. Se eles estão errados, não somos obrigados a errar do mesmo jeito.
Mano Ferreira e Marília Ribeiro, eu preciso chamar um intervalinho. O primeiro, já estou até um pouco atrasada, mas daqui a pouco a gente volta a conversar com a Marília e com o Mano sobre, claro, um dos grandes assuntos do dia, o tarifaço. Começou a valer, hein? 25% sobre os produtos brasileiros lá para os Estados Unidos. Uma parte dessa taxa. O que a gente também está falando é que sexta-feira pode ter mais uma outra taxa. Marília bem pontuou para a gente aqui que o Itamaraty se preocupa muito que 12,5% sejam somados à taxa de hoje, né, dos 25%. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Tem intervalinho para você que está com a gente na sua TV.